Obrigado, cara. Boa noite, queridos. Graça e paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, o livro de Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 13. Todos acharam? Atos, capítulo 2, do versículo 1 ao 13. Diz assim a palavra do Senhor: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Todos atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros: Que quer isto dizer? Outros, porém, zombando, diziam: Estão embriagados. Eu quero convidar você a fechar seus olhos. Vamos orar ao Senhor, apresentar essa palavra, esse momento. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, pela Tua igreja reunida. Obrigado, Senhor, porque nós estamos aqui reunidos hoje no Teu nome para Te adorar, para Te exaltar e para ouvirmos a Tua voz, ouvirmos aquilo que o Senhor quer falar conosco. Então, Senhor, que toda distração, que todo empecilho, que tudo aquilo que possa nos impedir de entender e de compreender a Tua palavra seja repreendido em nome de Jesus, e que possamos ser cativos à Tua voz, cativos à Tua palavra. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Queridos, chegamos no capítulo 2 e no dia de Pentecostes, aqui no livro de Atos. Nós vimos no capítulo 1 que Jesus, antes de subir aos céus, ele deixou a promessa que o Espírito Santo desceria, passado alguns dias. E agora a igreja reunida, 120 pessoas, é a primeira igreja que surge com 120 pessoas, estavam reunidas, unânimes em oração, esperando pela descida do poderoso Espírito Santo. Aqui na leitura de Atos, o autor Lucas, ele é o que mais vai enfatizar essa obra
do Espírito Santo, tanto na vida de Jesus, no Evangelho, quanto agora a ação desse Espírito Santo na igreja. O mesmo Espírito que desceu sobre Jesus no Jordão, o mesmo Espírito que guiou Jesus até o deserto e o revestiu com poder para salvar, libertar e curar, agora estava vindo sobre os discípulos dele. Nos capítulos iniciais de Atos, Lucas ele se refere a essa promessa do Espírito Santo. E Jesus fala sobre o batismo no Espírito Santo, que é o poder e a plenitude do Espírito Santo sobre o povo de Deus. O Pentecostes, querido, não foi um evento casual, não foi fruto de uma coincidência, mas na agenda de Deus estava preparado esse momento desde a eternidade. Assim como estava nos planos de Deus, Jesus vir a este mundo, morrer pelos nossos pecados e ressuscitar ao terceiro dia, estava na agenda de Deus, o dia de Pentecostes, o dia em que Deus derramaria sobre o seu povo o poder e a graça do Espírito Santo. E esse Espírito Santo, ele foi enviado aqui em Atos capítulo 2 para estar para sempre com a igreja do Senhor. Nós temos registrados no próprio livro de Atos outros derramamentos do Espírito Santo, mas o derramamento do Espírito Santo em Pentecostes, ele foi o precursor, ele foi o ponto inicial daquilo que Deus estava fazendo na humanidade. E não ficou apenas em Atos, mas até hoje, nós vemos pela história da igreja, o Espírito Santo, ele continua agindo, ele continua operando, ele continua revestindo a sua igreja de poder. Amém? E aqui, queridos, sobre esse capítulo 2, eu quero destacar 2 pontos. O primeiro ponto é a descida do Espírito, e o segundo ponto que eu quero tratar é o fenômeno das línguas estranhas. Vamos falar primeiramente sobre a descida desse Espírito Santo. Essa descida, ela é descrita aqui do versículo 1 ao 4, que nós lemos. Nós vimos que Jesus subiu, mas a promessa dele é que o Espírito Santo iria descer. E esse Espírito Santo desceria sobre a igreja para revesti-la de poder do alto. E aqui eu vou destacar alguns pontos. O primeiro ponto está no versículo 1. O texto inicia dizendo: cumprindo-se o dia de Pentecostes. A palavra Pentecostes significa 50º dia, o dia de número 50. O Pentecostes era uma festa que acontecia 50 dias após o sábado da semana da Páscoa. Portanto, ele era no primeiro dia da semana. Pentecostes também era chamado da festa das semanas, da festa da colheita ou da festa das primícias. É interessante dizer que a Bíblia diz que Cristo ressuscitou como as primícias dos que dormem. E a Bíblia nos diz que Jesus já havia se passado 40 dias. Ele havia prometido à sua igreja que esse Espírito desceria. E cumprindo-se 10 dias, que é o dia de número 50, o Espírito Santo desceu sobre aqueles discípulos. John Wesley, ele afirma que aconteceu um Pentecostes na antiga aliança e aconteceu um Pentecostes na nova aliança. Na antiga aliança aconteceu o Pentecostes do sinal. E assim como em Atos 2 havia fogo, no Sinai também havia fogo. A Bíblia nos diz que o monte ele fumegava, então havia a presença do Espírito Santo de Deus ali naquele lugar. Então nós vemos 2 grandes manifestações de Deus. A do Sinai é o Pentecostes do Antigo Testamento, em que Deus entrega a lei ao povo dele. E aquele momento é o momento em que o povo de Deus vai ver os seus pecados, ver a sua condição
de pecador. Então, para o povo, aquele primeiro Pentecostes, ele foi terrível, porque ele revelava o pecado, ele revelava que o homem era incapaz de cumprir as demandas da lei. Mas no Novo Testamento nós temos o Pentecostes em Atos capítulo 2, que esse Pentecostes agora é a ação do Espírito Santo na igreja, capacitando a igreja para viver em santidade, para obedecer a Deus e cumprir os mandamentos do Senhor. Então há uma grande diferença aqui. Existe o Pentecostes da montanha, que foi terrível, mas há o Pentecostes de Atos, que foi graça, misericórdia e poder de Deus. Aleluia. O versículo 1 ainda, a parte B, fala sobre essa espera do Pentecostes. A Bíblia diz que estavam todos reunidos no mesmo lugar. A Bíblia nos diz, em Atos capítulo 1, que eles estavam unânimes em perseverante oração, aguardando a promessa do Pai. Os 120 discípulos estavam ali congregados, orando ao Senhor, lendo a palavra de Deus e confiando na promessa do Pai, que Jesus já havia anunciado, que o Espírito Santo haveria de descer. Então a Bíblia diz que todos estavam no mesmo lugar, havia o mesmo propósito, havia o mesmo coração, havia uma mesma busca, que era pelo poder do Senhor. E como vai acontecer então esse derramamento do Espírito Santo em Pentecostes? Vamos ler novamente do versículo 2 ao 4. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. O derramamento do Espírito Santo foi um fenômeno divino, celestial. Não foi algo fabricado, não foi algo ensaiado, produzido pelo homem, mas foi algo que veio do céu. Foi algo incontestável, algo irresistível. Foi algo soberano, ninguém pôde produzi-lo, foi eficaz, porque ninguém pôde desfazer os seus resultados. Foi definitivo, porque o Espírito Santo ele veio para ficar para sempre com a igreja do Senhor. Aquilo que aqui se denomina como ficar cheio, também é chamado de batismo no Espírito Santo, ou derramamento, ou recebimento do Espírito Santo. A vinda do Espírito envolveu aqui um som para ouvir e um cenário para ver aquele grande milagre que estava sendo experimentado. Aqui, queridos, na Bíblia diz a palavra todos, e esse termo todos, que aparece aqui no versículo 4, ele deve ser entendido não apenas se referindo aos 12 apóstolos, agora com Matias, substituindo Judas, mas como todos os 120, que inclui as mulheres, que inclui todos os discípulos que estavam ali buscando ao Senhor Jesus, buscando o poder que vinha do alto. E aqui alguns fatos nos chamam a atenção nessa leitura do versículo 2 ao 4. Primeiro, que no versículo 2 diz que esse derramamento do Espírito, ele veio como um som. Não foi barulho, não foi algazarra, não foi falta de ordem, não foi uma histeria, mas foi um som que veio do céu. A palavra grega aqui usada para som é étios, que usada aqui é a mesma usada em Lucas 21, 25, para descrever o barulho, o som do mar. O derramamento do Espírito foi um acontecimento audível, verificável, público. E isso foi reverberando por toda aquela sociedade e chegou até nós que estamos aqui hoje. Esse impacto atraiu grande multidão para ouvir a palavra do Senhor.
Ainda, queridos, no versículo 2, o texto nos diz que esse derramamento, ele veio como um vento. Não foi um vento, mas foi como um vento. E o que aconteceu aqui em Pentecostes foi o pneuma de Deus, foi o sopro de Deus, foi o vento de Deus, foi o poder do Espírito Santo que veio rugindo como um som de um vento impetuoso naquela sala e encheu aquele lugar da glória do Senhor. O vento, queridos, é símbolo do Espírito Santo. O Espírito, ele veio em forma de vento para mostrar a sua sabedoria, a sua soberania, a sua liberdade e todo o seu poder. Assim como o vento é livre, o Espírito também ele é livre. Ele sopra onde ele quer, da forma que quer e quem ele quer. O Espírito sopra onde jamais sopraríamos e deixa de soprar onde gostaríamos que ele soprasse. Como o vento, queridos, o Espírito ele é soberano. Ele sopra irresistivelmente. O chamado de Deus através do Espírito Santo, ele é irresistível. A sua graça ela é eficaz para perdoar os nossos pecados. Esse Espírito, queridos, ele sopra sobre aquele lugar. Ele sopra sobre o templo. Ele sopra sobre a rua, sobre o hospital, no campo, na cidade, onde ele quiser. O Espírito ele sopra. E quando ele sopra, ninguém pode detê-lo. Os homens, eles conseguem medir a velocidade do vento, mas não podem medir, não podem mudar o seu curso. Como o vento, também é o Espírito. Ele é misterioso. Ninguém sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. O seu curso é livre, é soberano. Deus não submete a sua agenda a homens. Ele opera quando ele quer, ele faz quando ele quer, porque ele é Deus. Dê um forte aplauso ao Senhor por isso. Aleluia. E aqui, queridos, o versículo 3 vai nos dizer que esse derramamento do Espírito, ele veio em línguas como de fogo. E o fogo simboliza três coisas. A primeira coisa que o fogo simboliza é uma fonte de luz. Hoje em dia nós temos energia elétrica, talvez a gente não entenda tanto o fogo como uma fonte de luz. Mas antigamente era somente através das tochas, era somente através da luz do fogo que as pessoas tinham ali uma claridade durante as noites. E nos nossos dias, assim como naquela época, nós temos uma estrela que é uma grande bola de fogo, que é o Sol. Nesse sentido aqui nós vemos a conexão entre luz e fogo. E a luz, ela é uma das coisas mais importantes que nós vamos compreender na palavra de Deus. Porque Jesus disse que o Espírito Santo, ele é aquele que faria nós lembrarmos de tudo aquele que ele nos ensinou. João 15, 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, queridos, é o Espírito Santo que nos dá a luz, é o Espírito Santo que clareia a nossa mente para nós compreendermos a palavra, é o Espírito Santo de Deus que clareia o nosso entendimento para nós compreendermos as verdades de Deus. Então é muito importante quando nós formos ler a palavra de Deus, nós orarmos ao Senhor, nós orarmos pedindo ao Espírito Santo que nos faça entender, porque essa é um dos papéis do Espírito Santo. Então, o fogo simboliza uma fonte de luz. O fogo também, ele simboliza aqui, numa linguagem bíblica, ardor, calor e afeição. Jesus repreende uma igreja lá em Apocalipse, chamada Igreja de Laodiceia.
Lá no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 15 e 16, olha o que Jesus diz para essa igreja: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Então o texto é bem claro. Jesus não quer cristãos mornos. Ele não quer cristãos apáticos. Ele quer cristãos que estejam ardendo em fogo, queimando de paixão pelas coisas de Deus. Ele quer homens e mulheres que estejam queimando pela presença de Deus, pela sede da palavra de Deus, sede de estar na presença dele. Quando o Espírito vem sobre alguém, ele acende a centelha que há no coração. Ele acende uma chama que consome o coração. E a alma, ela é envolvida por esse processo todo. E é o combustível para esse fogo, é a palavra, a oração e uma vida de santidade. O fogo também é símbolo do Espírito Santo. A Bíblia nos diz, lá no Antigo Testamento, que Deus se manifestou a Moisés numa sarça em que o fogo ardia e não se consumia. Deus se manifestou também a Salomão quando ele consagrou o templo ao Senhor. E a Bíblia diz que caiu fogo sobre aquele lugar. No Carmelo, o profeta Elias orou e a Bíblia diz que o fogo desceu. Deus é fogo, a sua palavra é fogo. Deus, ele é fogo consumidor e os seus ministros são labaredas de fogo. O fogo ilumina, purifica, ele aquece, ele alastra. Jesus veio para lançar fogo sobre a terra, fogo sobre a sua igreja. Hoje, muitas vezes, os crentes, infelizmente, estão parecendo mais como o gelo do que uma labareda de fogo. Certa vez, alguém perguntou para um grande pregador chamado Moody, perguntaram para ele: como podemos experimentar um reavivamento na igreja? E o grande avivalista respondeu: acenda uma fogueira no púlpito. Quando gravetos secos pegam fogo, até aquela lenha que está verde, ela pega fogo também. John Wesley, ele disse: ponha fogo no seu sermão ou ponha o seu sermão no fogo. Os discípulos aqui estavam na festa de Pentecostes, que até então os judeus comemoravam na festa de Pentecostes o recebimento da lei no Monte Sinai. É o Pentecostes do Antigo Testamento. É isso que eles estavam comemorando aqui. A lei foi dada em fogo, por isso ela se chama de lei de fogo. Mas também o Evangelho, ele é entregue em meio ao fogo do poder de Deus. E ele é o Evangelho de fogo também. A Bíblia diz que a missão de Ezequiel foi confirmada por uma visão de brasas de um fogo ardente. Isaías, ele foi chamado por Deus e ele se achava incapacitado, se achava alguém impuro, e a Bíblia diz que o anjo pegou uma brasa do altar e tocou sobre os seus lábios. O Espírito, como fogo, ele derrete o coração, ele purifica o nosso interior, ele tira tudo aquilo que não agrada ao Senhor e reveste a sua igreja de sentimentos simples, de sentimentos santos. É na alma, como o fogo que está sobre o altar, que são oferecidos os verdadeiros sacrifícios espirituais. Este é o fogo que Jesus veio lançar na terra. Fogo que dá poder, autoridade, santidade, purifica a vida do cristão. Ainda no versículo 4 agora, o texto diz que o derramamento do Espírito, ele traz uma experiência pessoal de enchimento do Espírito Santo. Aqueles discípulos já eram salvos. Aqueles discípulos, eles já haviam tido um encontro com o Senhor, já haviam tido certeza
que Jesus era o Messias através da ressurreição de Jesus. Agora, uma coisa é você ter o Espírito Santo e o Espírito Santo ter você. A despeito de muitas pessoas serem salvas, serem regeneradas pelo Espírito Santo e de receberem esse sopro do Espírito, ainda muitas pessoas, muitos crentes não estão cheios do Espírito Santo. Uma coisa é ter o Espírito, outra coisa é o Espírito Santo nos ter. Uma coisa é você ser habitado pelo Espírito Santo, outra coisa é você ser cheio dele. Uma coisa é o Espírito Santo estar presente na sua vida, outra coisa é o Espírito Santo presidir a sua vida. Você que tem o Espírito Santo, você está cheio do Espírito Santo? O texto nos diz que essa experiência da plenitude do Espírito, ela é pessoal. O Espírito desce aqui sobre cada um, individualmente. Cada um vive a sua experiência, cada um vai testemunhar do poder e da ação de Deus. Ninguém precisa pedir, como as virgens nécias, que estavam pedindo azeite emprestado. Não, você precisa ser cheio do Espírito Santo. Isso vem pela uma vida de oração, de palavra e de santidade. Uma vida que busca ao Senhor. Muitos pregam e defendem a ideia da transferência da unção. Ou seja, você tem uma vida de intimidade com Deus, de poder, uma vida de renúncia, e aí você pega e transfere tudo isso para alguém que nunca quis saber de Deus, nunca ora, não lê a palavra. Não existe transferência de unção, querido. A unção que há na tua vida, ela vem da tua intimidade, ela vem do teu quarto secreto, ela vem de você meditar na palavra de Deus de dia e de noite, de você orar sem cessar, ela vem de acordo com a tua fome pelo Senhor. O texto diz que todos ficaram cheios do Espírito. Então está claro aqui que não foi apenas os discípulos, os 12, mas foram os 120 que estavam ali naquele local. Eles ficaram cheios de Espírito. E a Bíblia diz que então eles começam a falar das grandezas de Deus. Sempre que alguém, queridos, está cheio do Espírito Santo, você não vai ver a pessoa chamando palavrão, você não vai ver a pessoa falando besteira, mas você vai ver ela falando das grandezas de Deus. Você vai ver essa pessoa testemunhando aquilo que Deus fez na vida dela. Você vai ver essa pessoa pregando a palavra do Senhor. A plenitude do Espírito nos dá poder para pregar a palavra com autoridade. Ela nos dá poder para orar pelos enfermos eles serem curados. Nos dá poder para orarmos pelos que estão cativos pelo diabo, pelos demônios, e eles serem libertos. Tem muita gente que você manda orar pelo endemoniado, o cara corre de medo, porque ele não está cheio do Espírito Santo. Certa feita, David Hammer, que é o patrono, é o grande líder dos agnósticos, foi visto correndo pelas ruas de Londres. Então, uma pessoa o abordou, o parou e disse: "Para onde você vai com tanta pressa?" Então, esse agnóstico respondeu: "Eu vou ver George Whitefield pregar." Para quem não sabe, George Whitefield foi um grande avivalista do seu tempo. E aqui, essa pessoa que estava questionando esse agnóstico lhe perguntou, espantado: "Mas você não acredita no que ele prega, por que você vai lá ouvi-lo então?" Então, o agnóstico responde: "Eu não acredito, mas ele acredita." Então, eu aprendo aqui, queridos, que um crente cheio do Espírito, ele prega a palavra com poder, com autoridade e com convicção. Muitas vezes a gente até prega a palavra, mas falta em nós uma convicção. Os nossos ouvintes não sentem paixão, não sentem em nós que nós verdadeiramente acreditamos nisso que está aqui. E aqui esse homem, esse agnóstico, não acreditava em Deus,
mas ele ia ouvir aquele pregador, porque aquele pregador ele tinha convicção daquilo que ele acreditava. Eles foram cheios com a graça e o poder do Espírito e ficaram mais do que nunca sob a sua influência santificadora. Agora, eles são santos, eles são espirituais, eles são menos apegados às coisas do mundo, eles estão mais familiarizados uns com os outros e com aquilo que Deus quer fazer. Eles ficaram mais cheios do consolo do Espírito, eles se alegraram mais no amor de Jesus, na esperança celestial, eles creem mais agora na ação de Deus na história. Eles também foram, como prova disso, enchidos com os dons do Espírito Santo, que é o propósito específico do evento que é narrado aqui. Atos capítulo 2, o Espírito Santo ele desce com poder e autoridade. E junto com esse poder e autoridade, Deus entrega através do Espírito Santo à sua igreja ferramentas que são os dons espirituais. Porque o mesmo Espírito que convertia no Antigo Testamento, ele está agindo. A diferença agora da ação do Espírito Santo no Antigo Testamento para a Nova Aliança é que no Antigo Testamento não havia poder, não havia autoridade. Agora a igreja está cheia de autoridade e poder do Espírito Santo. O segundo ponto que eu quero abordar hoje é sobre esse fenômeno das línguas, que é relatado do versículo 4 até o versículo 13. Esse derramamento do Espírito, ele vai produzir, então, esse fenômeno das línguas estranhas. E aqui é importante falar um contraste, uma diferença entre o que acontece em Pentecostes e o que acontece em Babel, lá no Antigo Testamento. Em Babel, o povo se reuniu, todos falavam até então uma mesma língua, se reuniram para fazer uma torre que levasse até o céu. Então Deus confundiu as línguas, e a partir dali surgiram as diversas línguas que hoje há na terra. E em Pentecostes também há variações, há várias línguas. Qual é então o contraste? Qual é a diferença entre Pentecostes e o que aconteceu na Torre de Babel? Lá em Babel, as línguas eram ininteligíveis. Em Pentecostes não houve a necessidade de interpretação, porque cada um falava a língua de um povo, de uma nação que estava presente ali naquela festa. Em Babel houve dispersão. Após aquela confusão das línguas, todos se dispersaram. Já em Pentecostes, a variação das línguas, as diversas línguas, elas trouxeram unidade à igreja, trouxeram ajuntamento, trouxeram o poder de Deus. Em Babel, o que aconteceu ali, o resultado foi devido à rebeldia do povo contra Deus. Em Pentecostes não, o que está acontecendo ali é fruto de obediência, é fruto de oração perseverante a Deus. Em Babel, o que está acontecendo é que os homens queriam se exaltar, enaltecer o seu nome. Em Pentecostes, eles falavam das grandezas de Deus, eles glorificavam a Deus, eles exaltavam o nome do Senhor. Em Babel, a terra de maneira orgulhosa e soberba, ela tentou subir ao céu. Em Pentecostes, do céu, de maneira humilde e singela, ele desceu na terra através da ação do Espírito Santo. Dê um forte aplauso ao Senhor por isso. Aleluia! Aleluia! Então aqui, queridos, Lucas ele vai destacar essa natureza internacional da multidão que estava ali. Uma multidão poliglota se reunia ao redor daqueles 120 discípulos
que estavam cheios do Espírito Santo. Eram judeus, homens piedosos, e todos estavam habitando em Jerusalém, mas eles não tinham nascido naquela cidade. Eles vinham de uma dispersão de todas as nações debaixo do céu. E aqui, eu quero destacar alguns pontos importantes. O primeiro ponto aqui é o milagre das línguas. No Pentecostes, Deus rompeu a barreira da língua, e judeus de diversas partes, que vinham de Roma, que vinham da Arábia, que falavam em outros idiomas, eles puderam ouvir os discípulos falando das grandezas de Deus na sua própria língua materna. Essas outras línguas eram dialetos conhecidos e falados pelos judeus que habitavam naquelas regiões. O apóstolo Pedro aborda a questão da glossolalia, que significa glossolalia, língua estranha. Mas o que acontece aqui em Atos não é uma glossolalia, é uma xenolalia, porque são línguas de nações diferentes. Então os discípulos, eles não perderam as suas funções físicas, eles não perderam as suas funções mentais, eles não se tratava aqui de um engano ou de apenas um milagre da audição. Não. O que estava acontecendo aqui, eles estavam ouvindo línguas diferentes, eles estavam vendo aquele mover todo. E essas línguas que acontecem em Atos 2, foi um fenômeno tanto da fala quanto da audição. Não foram sons incoerentes, mas foi uma habilidade sobrenatural para falar em línguas reconhecíveis. Assim, a expressão aqui, outras línguas, quando você lê isso, você precisa entender que são as línguas dos povos e das nações que estavam ali naquele local, naquele instante. A escolha aqui de Lucas para línguas estranhas foi dialectos, que se referem a uma linguagem, um dialeto de um país ou de uma região. E uma questão levantada aqui pelos estudiosos é: as línguas estranhas que estão aqui em Atos capítulo 2 são de mesma natureza das línguas estranhas relatadas lá em 1 Coríntios capítulo 12 e capítulo 14? Eu creio, e a Bíblia deixa isso bem claro, que são totalmente diferentes. Em Atos capítulo 2, nós temos a xenolalia, como eu disse para vocês, que é falar nas línguas dos povos que estão ali na vizinhança. Então, falava em latim, falava em árabe, falava em grego, falava nas línguas dos povos que estavam habitando naquelas regiões. E já em 1 Coríntios é o glossolalia, é uma língua estranha, é algo inteligível, algo que você não consegue compreender. Então aqui eu vou dar algumas razões, porque há essa diferença entre Atos 2 e 1 Coríntios 12 e 1 Coríntios 14. Primeiro, as línguas em Atos eram pregação. O povo estava falando das maravilhas de Deus. Muito provavelmente eles estavam engrandecendo a Deus pela sua morte, pela sua ressurreição, pela sua subida aos céus. Já em 1 Coríntios é oração. Os crentes, eles falavam a Deus em 1 Coríntios. Em Atos, eles falavam aos homens. As línguas em Atos eram entendidas pelos diversos grupos de nações que estavam ali entre os judeus. Em 1 Coríntios, as línguas são ininteligíveis. Existe a necessidade de alguém que interprete para poder haver compreensão da igreja. As línguas em Atos foram dadas a um grupo específico, num lugar específico, num tempo específico, para identificar a recepção do Espírito Santo. Ao passo que em 1 Coríntios as línguas são um dom espiritual que continua sendo utilizado e outorgado pela igreja nos nossos dias.
Existem algumas situações que Deus ele vai usar uma pessoa para falar numa língua que ela nem conhece. Quando aconteceu dos missionários que vieram, que fundaram a Assembleia de Deus em Belém, eles receberam uma palavra, uma profecia em português. Eles eram suecos e estavam nos Estados Unidos no congresso. E a história diz que em português um homem chegou para eles e disse que Deus estava enviando eles para o Pará. E eles não sabiam nem onde era, foram procurar no mapa e acharam. Então existem sim ainda pouquíssimas manifestações desse tipo, mas o que aconteceu em Atos capítulo 2 foi algo muito específico, porque ele estava marcando um dos atos de Deus na humanidade, que é o grande ato da descida do Espírito Santo com poder e glória. As línguas em Atos eram dialetos, ou seja, línguas faladas em que as pessoas que estavam ali daquela região compreendiam, ao passo que em 1 Coríntios a língua falada são mistérios que ninguém pode entender. As línguas em Atos não precisam de intérprete, porque aquela pessoa daquela nação compreendia perfeitamente. As línguas em 1 Coríntios precisam de intérprete. As línguas em Atos têm o propósito de proclamar as grandezas de Deus para edificar as pessoas. 1 Coríntios, as línguas, elas servem para edificação pessoal. E se houver intérprete, as línguas abençoam a igreja, edificam a igreja também. As línguas em Atos eram faladas por todos aqueles que estavam cheios do Espírito Santo. Hoje, tem muito crente aqui cheio do Espírito Santo que não fala em línguas estranhas. E não há problema nenhum nisso. Porque batismo no Espírito Santo não é você falar em línguas. Batismo no Espírito Santo é você ser revestido de poder, de glória e de autoridade para pregar a palavra de Deus. Tem muitas pessoas, muitos crentes fiéis, piedosos, que não falam em línguas estranhas, mas são cheios do poder de Deus, cheios de autoridade e possuem outros dons espirituais. O próprio apóstolo Paulo diz que o dom de línguas é o menor entre todos os dons. Então, queridos, as línguas em Atos eram uma evidência de que aqueles homens estavam cheios do Espírito Santo. As línguas em Atos, elas cessaram numa continuidade, falando nesse sentido. Em 1 Coríntios, o dom espiritual de falar em línguas, ele continua sendo utilizado pela igreja do Senhor. O próprio apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 39, ele diz: não proibais o falar em outras línguas. Então, queridos, de acordo com tudo aquilo que está acontecendo, essa manifestação do Espírito Santo, aquele povo que veio de todas as partes do mundo, o mundo daquela época, eles ficaram perplexos, espantados, assustados. Vamos ler novamente o versículo 6 e o versículo 7. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? Então, queridos, o Espírito Santo desceu, os discípulos começaram a falar em outros idiomas, conforme o Espírito Santo os concedia que falassem, e devido àquilo que estava acontecendo, a multidão que estava ali na cidade foi atraída pelo Pentecostes. Algo sobrenatural estava acontecendo e a multidão não tinha explicações plausíveis para aquele grande fato. Vale ressaltar que essa festa de Pentecostes, ela era tão concorrida, ela dava até mais gente do que a própria festa da Páscoa. Então isso vai explicar
a grande quantidade de países que são mencionados aqui nesse capítulo. Essa multidão internacional reunida em Jerusalém começa com 3 países ao leste do Império Romano, na área conhecida como Pérsia, que hoje é o Irã. Depois continua para o oeste, que é a Mesopotâmia, onde hoje é o país Iraque. E segue também pela Judéia, segue as províncias da Ásia Menor, que hoje é o país chamado Turquia, e depois o Egito, e a área imediatamente a oeste, que seria a área de Roma. A língua é o veículo de comunicação, é o veículo em que nós podemos nos comunicar. Quando os estrangeiros que estavam ali em Jerusalém para a festa, eles ouvem os discípulos de Jesus falando na sua língua materna, isso causa um espanto para eles. Eles ficam pasmos, porque as barreiras linguísticas da comunicação foram quebradas. A comunicação eficaz aqui está acontecendo por uma ação poderosa do Espírito Santo. A multidão percebe que os que estão falando não são da mesma cidade, não são do mesmo país, mas são de lá, de Jerusalém, na verdade são galileus. Talvez fossem conhecidos por serem seguidores de Jesus, ou também pelas roupas que estavam vestindo. A verdade é que todos ali em questão, eles estavam espantados ao verem os discípulos de Jesus comunicando as verdades de Deus na língua materna de cada um. Enquanto os crentes falam, eles demonstram para a plateia que estão louvando a Deus, que estão engrandecendo a Deus na língua de cada nação e de cada povo. E tudo isso que está acontecendo é uma ação sobrenatural de Deus. Então, quais serão as consequências desse grande milagre das línguas? O derramamento do Espírito, ele prova que os milagres abrem portas para o Evangelho, mas não são o próprio Evangelho. Aqui aconteceu esse milagre. Isso não é o Evangelho, mas abriu uma porta para o Evangelho, porque atraiu as pessoas para ouvirem a palavra de Deus, atraiu a multidão para ouvir a palavra do Senhor. Quando Pedro começou a pregar, a Bíblia diz que o coração do povo começou a estremecer, começou a derreter, porque Deus estava agindo. Essa é a próxima ministração, pregação de Pedro. Mas quais seriam as demais consequências dessa ação do milagre das línguas? Aconteceu o preconceito. Versículo 7. Não são, porventura, galileus todos esses que estão aí falando? Aos olhos dos judeus de Jerusalém, a Galileia era uma área de desenvolvimento atrasado. Era um lugar que eles consideravam um lugar em que habitavam pessoas que não tinham, que eram pessoas incultas, que eram pessoas que não tinham muito conhecimento, muito estudo. Então, acontece esse preconceito. E Deus, ele usa as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus usou aqueles que eram desprezados da Galileia. Talvez hoje, trazendo para o nosso contexto, alguém que mora num bairro periférico da cidade, um bairro que é rejeitado pelas autoridades, um bairro que é rejeitado pelos homens. Mas Deus, ele pega as coisas loucas, as coisas que são insignificantes para os homens e transforma em grandes coisas para a glória do nome dele. E os que ouvem as línguas estranhas reconhecem que os falantes são galileus, pessoas que são desprezadas pela alta classe, desprezadas pelos moradores de Jerusalém, que era a capital da cidade, do país. E é como se eles fizessem uma pergunta: esses indivíduos não são todos galileus, ignorantes, obtusos?
Como é que cada um está falando a nossa língua, o nosso idioma? Eles são pessoas que não têm conhecimento, não têm estudo. Os galileus, eles foram recebidos com grande preconceito, mas Deus os recebeu e os entregou poder e autoridade para pregar a palavra. A igreja, devido a essa ação das línguas estranhas, ela passa a ser universal. Pastor, é do Edir Macedo? Não tem nada a ver com Edir Macedo. Ela passa a ser universal, ela passa a ser católica. Católica é a mesma coisa que universal. Agora, a salvação, ela não é só para os judeus. Jesus já havia antecipado isso. 1 João 3,16, porque Deus amou o mundo, e o mundo não é todas as pessoas do mundo, mas mundo se fala de nações, de tribos, de outros povos que seriam alcançados através da morte e da ressurreição do Senhor. Jesus já havia antecipado isso também aos discípulos: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Agora a salvação não é só para o judeu, mas a salvação é para o grego, para o americano, para o brasileiro, para o japonês, para o coreano, para todo aquele que crê no nome de Jesus. Lucas, então, ele vai citar as diversas nações que estão ali, e ele parece que está agrupando os países por categorias linguísticas. Algumas das línguas que foram faladas lá em Pentecostes eram o persa, o latim, o árabe, o grego, dentre muitas outras. Atos capítulo 2, versículo 11 diz: o que aquela multidão estava dizendo? Nós os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandiosas obras de Deus. Os crentes cheios do Espírito Santo proclamam os milagres realizados por Deus. Presumimos aqui que eles estavam contando os milagres de Deus, a ação de Deus, tudo aquilo que Jesus havia feito no seu ministério. Lucas está dizendo aqui que os judeus piedosos, que eram residentes lá em Jerusalém, eles estavam vendo tudo aquilo, eles estavam vendo a ação de Deus através do Espírito Santo. Então aqui, queridos, a verdade do Todo-Poderoso não está mais confinada à cidade de Jerusalém, aos judeus. No dia de Pentecostes, a igreja passou a ser internacional, universal. No versículo 12 fala, infelizmente, que acontece uma incredulidade, um ceticismo. Vamos ler. Todos, atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros. O que quer isto dizer? O milagre do derramamento do Espírito Santo, ele vai clarear a mente dos discípulos. Ele vai revestir os discípulos de autoridade e de poder, mas também vai turvar a mente dos céticos, dos incrédulos. Eles ficaram atônitos, perplexos, ansiosos por uma explicação plausível para aquilo que estava acontecendo. E o versículo 13, último versículo, fala sobre uma zombaria. Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Então aqui nós entendemos que nem todos os ouvintes estavam desorientados. Lucas diz que um certo grupo de pessoas começa a ridicularizar os discípulos de Jesus. Começa a dizer que eles estão embriagados, que eles estão cheios do vinho. E Lucas vai retratá-los aqui como incrédulos, como pessoas que se opõem ao Evangelho, que se opõem ao avanço da Igreja de Cristo. Eles podem ser igualados aqui ao mundo. Existe uma ação de Satanás na história. O Satanás, ele começa com zombaria, começa zombando dos crentes, começa zombando da igreja. Depois da zombaria, ele começa a fazer os questionamentos: por que pode fazer? Por que vocês não fazem isso? Por que não pode aquilo? Por que não pode aborto? Por que não pode homossexualismo? Eles começam a questionar.
E a partir do questionamento, eles vão para um novo nível. Eles começam a ameaçar. Eles começam a ameaçar você pelo aquilo que você crê. Eles começam a ameaçar você porque você é contra o aborto. Eles começam a ameaçar você porque você é fiel a Deus. E essa ação do inimigo, ela continua. Porque depois da ameaça, eles vão para um outro ponto, que foi o que aconteceu na igreja em Atos. Eles começam a prender os crentes. Começam a aprisionar aqueles que resolveram agradar ao Senhor e obedecer a palavra de Deus. E eles não ficam apenas na prisão, eles começam a açoitar, eles começam a torturar, eles começam a bater nos discípulos de Jesus, até chegar ao ponto final, que é o assassinato, que é a morte. Infelizmente, a gente vê o mundo hoje se tratando de como ele tem tratado a igreja, indo para o mesmo caminho. Começaram com a zombaria, zombando dos crentes, começaram agora com questionamento, e eu creio que nós estamos vivendo uma época de ameaças. Já tem até crentes que estão sendo presos por crerem na palavra, e isso é a ação de Satanás na história, para tentar barrar o avanço da igreja, a obra do Senhor. Mas eu quero dizer para você que nada pode impedir o avanço da igreja, a ação de Deus. Na história você percebe que os romanos colocaram os crentes no Coliseu, fizeram de tudo para matar os crentes, mas eles continuaram avançando e pregando a palavra do Senhor. Os zombadores, eles estavam afirmando que os discípulos de Jesus estavam embriagados. Pedro, na sua pregação, mais na frente, no versículo 15, ele vai contestar: mas como? Nós estamos embriagados, são 9 horas da manhã, então lá eles tinham um horário para beber. Eu sei que aqui no mundo hoje não tem isso, o cara bebe a hora que ele quiser. Mas aqui Pedro, no versículo 15, ele diz: são apenas 9 horas da manhã, isso não é hora de beber, nós não estamos embriagados. E um grupo dentre a multidão, então, rotulou esse fenômeno das línguas, zombou, falando que era a ação de vinho, mas não era vinho, era o poder de Deus operando nos seus filhos. Fique de pé em nome de Jesus. Talvez você se pergunte ainda: por que há essa manifestação das línguas estranhas em Atos 2? Primeiro, o que está acontecendo aqui é uma reversão de Babel, através agora de um povo unido pela fé em Jesus. A manifestação das línguas acontece aqui porque Deus estava mostrando aos judeus, aos discípulos e a todos, que a igreja ela não está apenas ali em Jerusalém, mas a igreja ela é universal, ela é internacional, ela está saindo de Israel, está indo até os confins do mundo. E por último, a manifestação das línguas, ela está acontecendo também para falar sobre um juízo de Deus, sobre os judeus que rejeitaram o Messias. Se você for ler 1 Coríntios 4, do 20 a 22, Paulo vai dizer que Deus, quando Ele quer trazer juízo sobre os judeus, Ele trazia através de línguas estranhas. Entenda isso como outros povos. Isaías 28, 11 e 12 também fala isso, que o juízo do Senhor, Ele vem através de línguas estranhas. E quando eu falo de juízo de Deus sobre os judeus, eu me refiro pelo fato da grande maioria dos judeus ter rejeitado o Messias, que é o nosso Senhor Jesus. E passado aqui 40 anos, provavelmente aconteceu no ano 30, passado 40 anos, no ano 70, infelizmente vai acontecer a destruição do templo, mais de 500 mil judeus vão ser mortos e os que sobreviveram vão sofrer uma grande dispersão, a grande diáspora. Então, queridos, o Pentecoste foi um momento decisivo na história da igreja. O dia de Pentecostes foi aquele momento na história da redenção,
quando Deus liberou o poder do Espírito Santo e deu para a igreja, não somente para aqueles que estavam reunidos naquele local, mas para todo aquele que hoje crê no nome de Jesus. O vento, aquele fogo, é tanto para nós quanto foi para eles. É a manifestação do poder de Deus, da autoridade que o Senhor Ele tem entregado para cada um de nós. Eu queria te convidar hoje a você orar, a você buscar ao Senhor e pedir a Ele que Ele te revista desse poder, que Ele te revista dessa autoridade, porque Ele já entregou a sua igreja. Então que nesse momento nós possamos buscar ao Senhor e pedir: Espírito Santo, derrama sobre nós o teu poder, a tua autoridade, o teu favor,